E o Flamengo está com o campeonato aberto, assim como o Palmeiras, na minha opinião, os dois favoritos ao troféu. Qual que é a diferença? Tem para mim também, prof. Tem tamanho do Tite, né? Tem tamanho, porque eu acho que a gente pode falar do lado técnico da defesa, que não toma gol há muitos jogos. A gente passou o ano inteiro falando do problema que era o sistema era uma sangria. A transição. O Flamengo é melhor. Tá lá o Gabigol, entra, não entra, senta, tira o colete, põe o colete, isso é o Flamengo. O Bruno Henrique, Luiz Araújo no banco. Quer dizer, a quantidade de jogadores do Tite, o time melhorando. Por quê? Conversa com o Cebolinha estava ali, claro, desaparecido, o Tite vem cá, ganhou um jogador. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um corte do Linha de Passe analisando a vitória do Flamengo, 3-0 em cima do América. E agora, hein? Tem favorito para o Campeonato Brasileiro? O que você acha? Comente aqui. Quero saber a sua opinião. Quero saber também a opinião deles, dos comentaristas do Linha de Passe. Porque, veja bem, era tanta bajulação ao Palmeiras, era tanto oba-oba para o lado do Palmeiras e agora o Flamengo chegou, galera. Agora a diferença são os saldos de gols. O Flamengo chegou, cara. Faltam 3 rodadas e tudo pode acontecer, né? Para quem não ganharia nada no ano, já é lucro. O Flamengo está ali brigando pelo Campeonato Brasileiro. O que você acha sobre isso? Eu penso assim, tá bom? Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Agora quem tá com a pressão, quem tá preocupado são os palmeirenses. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Simbora. Pessoal, então o Flamengo pensando no ano que vem com uma obrigação que é ser uma das equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores. Sim. E a depender do que acontecesse, né? Quando o Tite assumiu, estou dizendo. Aí ele fez 50% de aproveitamento logo no início, ganhou 2 jogos, perdeu 2, empatou, começou a ganhar de novo. E o Flamengo está com o campeonato aberto, assim como o Palmeiras, na minha opinião, os dois favoritos ao troféu. Qual que é a diferença? O trabalho no Palmeiras é um trabalho inteiro, é um trabalho completo. O Abel, quando se vê em uma situação difícil como a de hoje, ele tem um recurso que o Tite ainda não tem. E mesmo comparando as qualidades técnicas dos elencos, dos times titulares, do superbanco que o Flamengo normalmente tem e o Palmeiras não tem, é um trabalho que é estabelecido. E o Abel, ele vai fundo nesse recurso quando o Palmeiras está perdendo por 3-0 para o Botafogo. E ele vai fundo nesse recurso hoje. Eu estou falando de recurso humano. Sim. Por isso que ele estava tão orgulhoso na entrevista falando sobre os jogadores do Palmeiras e os auxiliares dele. Então, muito provavelmente, alguma coisa aconteceu hoje, claro que no segundo tempo, não no primeiro, no sentido das pessoas que trabalham com o Abel o alertarem para algo que ele ainda não tinha visto, seja em substituições, seja em orientação de posição, seja em como exigir alguma coisa do time do Palmeiras, que, de novo, fez 2 gols hoje e não perdeu com um jogador a menos fora de casa, para um Fortaleza que resolveu se apresentar. Depois de 7 rodadas ausente, aquelas que foram imediatamente depois de perder o título da Copa Sul-Americana, claro que o time sofreu promoção de ingressos, Castelão lotado, sim, um ambiente diferente para o jogo contra o Botafogo e para o jogo contra o Palmeiras. Então eu acho que as diferenças agora, elas são no sentido dos trabalhos. O Tite tem tudo para ter no Flamengo o mesmo nível de recurso e acesso a esse recurso que o Abel tem no Palmeiras. Hoje ele ainda não tem. O Flamengo está começando a mostrar não só mais organização defensiva, jogadores confortáveis e cientes do que são seus papéis individuais nesse sistema do Tite. Uma coisa que faz com que o Flamengo, no momento sem a bola, seja um time muito mais sólido do que foi durante a temporada inteira com treinadores diferentes. E assim, é curioso, né? O Palmeiras tem mais saldo que o Flamengo. Sim. O que mostra como o campeonato brasileiro que o Flamengo fez é um campeonato muito abaixo daquilo que é a possibilidade do seu time, começando a fazer gols hoje que são próprios desse grupo de jogadores, né? O gol que o Pulgar e o De Arrascaeta conseguem na rodada passada
2 jogadores que o Flamengo foi buscar na data FIFA para que pudessem estar em campo pelo Campeonato Brasileiro, e esse gol paga aquilo que o Flamengo gastou. Falou-se muito do toque do De Arrascaeta, né? Mas a forma como o Pulgar puxa a bola para permitir que ele chegasse para fazer o gol é sensacional. Por isso fará tanta falta no próximo jogo. E ele sabe disso. Como o Pulgar coloca o Flamengo no jogo no segundo tempo. Também. Né? E hoje esse gol que é compartilhado entre De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Então as coisas estão começando a acontecer. Golaço. Mas o Palmeiras era para ter... O normal era para o Palmeiras hoje estar lamentando uma derrota na volta para São Paulo, tendo de reconquistar a liderança do campeonato. E ele volta ainda líder. Tempo não se compra na farmácia, nem no supermercado, né? E tempo foi o que o Flamengo mais desperdiçou esse ano. Mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo pela qualidade do elenco, pela qualidade do técnico. Pela qualidade do técnico, acho que esse é o ponto. Ele é um técnico... Porque esse elenco estava aí o tempo todo. Claro, ele é um técnico que acelera esse tipo de processo, pelo menos no nível de clubes. Eu sei que sempre haverá o senão das 2 Copas do Mundo que não ganhou, e da maneira como perdeu também, porque não é aquela maneira que o Tele perdeu uma Copa em 82, é uma maneira sem chu nem mu, diria um amigo meu, né? Isso é uma coisa à parte. Todo mundo vai falar do 7-1 do Filipão para sempre. Agora, Só que você pegar a carreira dele, ele tem título pela seleção e tem grandes conquistas por clubes. Desse título e que permitiram isso. Tem Claro. pra mim também, prof. Tem tamanho do Tite, né? Tem tamanho, porque eu acho que a gente pode falar do lado técnico da defesa, que não toma gols há muitos jogos. A gente passou o ano inteiro falando do problema que era o sistema Era uma defensivo, sangria. a transição. E tem também um debate que hoje você não está mais aqui debatendo, mas o Everton Ribeiro não tem vaga, será que ele tem que ser vendido? Mas e o Gabriel não tem que... Simplesmente ele estabeleceu. Os meus pontos são o Luiz Araújo e o Everton. Quando eu não tiver o Luiz, por qualidade, ele falou, eu tentei já o Bruno com bola no minutos finais no meio de semana, hoje eu tentei o Bruno de início. Teve problema sim, eu acho, de recomposição no primeiro tempo, eu acho que isso é ajustado no intervalo, porque na primeira bola do segundo tempo o Bruno já está recompondo, dando bote, roubando e saindo em velocidade. Então, ele começou a ter tamanho para interditar certos debates que parece que faziam a coisa não evoluir. Esse debate aqui não cabe mais. Isso aqui é um processo de evolução natural, é de troca. E aí a coisa começa a dar certo, porque aí a sua defesa evolui, o resultado aparece e você entra de fato. Claro que muito pelo que o Botafogo não faz, pelo que outros times oscilam, mas você entra de fato. Então não tem mais aquela celeuma de, não, o Tite está vencendo, o Flamengo está chegando, mas o que vai fazer com o Gabriel? Quanto tempo a gente para aqui para debater com a frente do Gabriel? Exatamente. O Everton entra no segundo tempo hoje, não é um debate o Everton não ser titular, isso vai ser encaixe porque ele tem trabalho, ele tem convicção, ele sabe o que ele está fazendo. E o campo também está dando respostas ao trabalho dele. Mas aí eu acho que vai passar. Ele mesmo fala muito da questão, no final da coletiva, ele fala muito algo como técnico, tático e o mental também. Esse mental, ele pode querer que seja muito forte. Agora, é onde o Palmeiras ainda é mais sólido também. Não é só o trabalho consolidado. Se o Palmeiras hoje com bola sofreu contra o Fortaleza, ele foi achado 2 gols sim, com 1 a menos. O Palmeiras hoje com bola talvez não viu o seu ápice técnico pelas mãos do Abel. E o Flamengo está tentando reencontrar o melhor futebol e acho que hoje me agrada, talvez, num recorte de uma semana, o que o Flamengo fez com bola e o que o Palmeiras não fez. Só que entra o que a gente fala da consolidação, que o Tite não vai comprar isso em 2 semanas, em 10 dias de reta final de Campeonato Brasileiro. É o que o Abel fala do mental, dos auxiliares, de algum ajuste. Sim. Desse grupo, esse grupo já é muito vencedor, esse grupo já foi muito testado em adversidade, perdendo o jogador, sabe? E naquela coisa que ninguém acredita e vai lá e busca. Isso, para mim, vai ser o grande barato dessa reta final. É o mental do Abel que talvez vá na conta do chá, não teve reposição, vai sofrer, não acho que vai ganhar os 3 jogos assim sabe? A gente vai debater muito tabela essa semana, a gente vai se debruçar por tabela, né? América Mineiro, Fluminense focado em Mundial, Cruzeiro já livre ou não do rebaixamento, mas vai ser muito um trabalho mental consolidado de quem já é campeão e que o Tite ainda é capaz de fazer em 10 dias que a gente está falando de reta final de Campeonato Brasileiro. Essa reta final do Brasileiro tem muito de Brasil, né? Do país, na reta final. Porque a gente está num país onde você não consegue pensar, não digo nem a longo prazo, a curto prazo, né? Tudo muda de um mês para o outro. Você não consegue imaginar ter um projeto de 10 anos, 15, campeão 20. com menos de 1/3 do brasileiro. Você não consegue. Então você não consegue levar isso para o Campeonato Brasileiro também. O Botafogo, que era líder até outro dia, está no 5º treinador. O Filipão assumiu na 11ª rodada, vai fazer 27 jogos no comando do Galo, só no Brasileiro, fora os outros, e ele estreou no dia 21 de junho, 5 meses. Então, assim, tudo é muito maluco. E essa loucura do nosso futebol, a gente tem um menor campeonato das principais ligas, das ligas realmente grandes, ele é o menor, porque ele é o campeonato com
a mesma quantidade de jogos da maioria, mas num curto espaço de tempo, é menor que outros campeonatos. Mas aqui a impressão que a gente tem é que dura 8 anos cada campeonato, porque com 5 treinadores você fala, só pode ter 8 anos dura esse campeonato. O time já foi líder, chegou a ser líder com 5 treinadores. Então, é um pouco disso que a gente tem 270 minutos para acabar o campeonato e aí estamos discutindo a evolução de um, o outro que empacou, o outro que o ano que vem, né? E monta outra coisa. Aí vira um campeonato desse que faltando... Não é que o legal é ter um campeonato decidido 3 rodadas antes, 10 rodadas antes, não é isso. Mas é um pouco mais de consistência para trabalhos bem feitos. Então aí a gente olha o do Abel, que é o cara que tem o maior domínio e melhor domínio sobre o seu grupo. Que não é o melhor grupo, está disputando o título. Sim. O Flamengo é melhor. Está lá o Gabigol, entra, não entra, senta, tira o colete, põe o colete, sai o Flamengo. O Bruno Henrique, Luiz Araújo no banco. Quer dizer, a quantidade de jogadores do Tite, o time melhorando. Por quê? Conversa com o Cebolinha estava ali, claro, desaparecido, o Tite vem cá, ganhou um jogador. Aí, Gabigol, segura a onda aqui, Pedro fazendo gol. Então você tem, nessa loucura que é o futebol brasileiro, pô, que final emocionante. Mas emocionante porque a gente faz tudo errado aqui. Então, esse tipo de emoção é a emoção legal? Vamos não planejar nada, 5 treinadores para o Botafogo. Mas com planejamento a gente podia ter essa emoção. A gente poderia ter, muito equiparado. A gente poderia ter um nível de futebol. Não. Se o Flamengo tivesse organizado nessa temporada, já tinha ganhado o campeonato faz tempo, cara. Era para o Flamengo estar com mais de 70 pontos já hoje, né? Dentro de campo, que se oferece para o torcedor, para quem gosta de futebol, para quem investe dinheiro, para os jogadores, para todo o sistema que funciona em torno do futebol, um nível muito acima. Um nível muito mais gostoso, agradável, mas não é. É a emoção. É a emoção de mata-mata. É o que a gente está tendo. Hoje, por um trecho da noite, o Flamengo estava na liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 2020. 110 rodadas. Desde a noite, aqui no Morumbi, quando o Flamengo foi campeão, perdendo para o São Paulo na última rodada. Foi 2021 isso. 21, porque o 20 terminou em 21, por causa da pandemia. E vai ser um campeonato com uma das menores pontuações. Vamos ver o final dele, né? Até quanto vai. Mas a pontuação máxima já é bem pequena. Já é 72, sendo que a gente calcula há algum tempo a pontuação de 75 para vice. Então, no máximo, só dá para chegar a 72. Que é Flamengo e Palmeiras podem chegar a 72. Se vencerem os seus... Não seriam vices nas últimas edições. A gente pode ter um campeão com 69. Pode. Que é o Atlético Mineiro. Pode. Olha só, 69 pontos. Se num confronto direto aí, ele pode ganhar do Flamengo? Pode. Ainda assim, o que é mais maluco ainda aqui para a gente analisar, ainda assim, dentro disso tudo que você falou, Calçade, se a gente parar para pensar o ano todinho do Flamengo, em nenhum momento o Flamengo teve essa sequência de 9 jogos que teve com o Tite. Quando eu falo essa sequência, primeiro o resultado, são 6 vitórias. 6 vitórias com 2 derrotas e um empate. Aí você fala lá com o Sampaoli, quando tinha a Copa do Brasil, eu estou falando neste nível de desafio, com esse nível de dificuldade. É um Flamengo que está arrancando para uma briga pelo título, né? E está na briga pelo título. Com essa... apenas 9 jogos, mas já com uma consistência defensiva que está sendo desenvolvida, meio que às pressas ali, mas está dando certo. Com uma certa paz, você citou, né? Ninguém está reclamando ou falando que o Gabigol isso, que o Everton Ribeiro aquilo, com uma certa paz ali para se trabalhar, uma certa tranquilidade para se trabalhar nesse sentido, né? Com os resultados que estão acontecendo... E acho que assim, acima de tudo, com um trabalho aparecendo, com apenas 9 jogos, mas um trabalho aparecendo. Acho que em nenhum momento no ano o Flamengo teve isso. É que isso é Tite, né? É impressionante. Quando o Tite era técnico do Corinthians, havia umas camisetas na torcida, era o rosto do Tite fazendo assim, keep calm. Isso. 1-0. Só que com esse Flamengo é mais que 1-0. Você falou não pode ser o Flamengo do 1-0, né? Mas é um momento de maior paz, né? É exatamente a paz. Calma. Acalmar os ânimos. Calma, confia no cara. Isso. Você não fala hoje se o Landim rompeu com o Mbappé, se o Marco Braz mordeu a virilha de alguém, se o Gabigol está dando festa.
Você não está debatendo se o Everton Ribeiro não está renovando e isso está gerando um problema. Você está falando de bola, de evolução, fazendo conta. A tua preocupação é se o Pulgar tomou o terceiro cartão. Exatamente. Né? Como é que você vai encaixar sem o Pulgar ali, que não foi bem no primeiro tempo? Por acaso, o jogo... Está sendo protagonista depois de um O jogo é protagonista. O goleiro era contestado, e até antes do jogo de hoje o goleiro era contestado. O Tite bancou o goleiro, pouco se fala agora da questão do goleiro, do Rossi em particular, que é só o cara da vez, né? Mas o goleiro no Flamengo ali, o Santos, de goleiro de seleção brasileira, virou terceiro, o Matheus entrou e saiu, enfim. Parou, estancou porque o time finalmente está entregando. Agora, poucos elencos... E com jogadores crescentes. Estamos aqui o Cebolinha e o próprio Pedro. Olha o que foi o ano do Pedro. E olha o que está sendo esse período com o Tite. E é o artilheiro do time no ano. Sim. Nesses poucos jogos com o Tite, o Cebolinha já fez vários gols. O Arrascaeta, falava-se tanto de condição física do Arrascaeta. A partida que ele fez hoje é, antes de tudo, de quem está bem fisicamente. Sim. Também. A arrancada que ele dá para o gol que o André já citou, da construção, né? O Arrascaeta arranca, a bola vem para o Bruno serve o Pedro. Com um minuto que tem de jogo ali, a gente passou algumas boas semanas, bons meses, debatendo que era o Arrascaeta. Teve uma lesão grave em abril, teve outra lesão grave, se não me engano, em setembro, em véspera de jogo decisivo. Você está falando do gol de hoje, né? Gol de hoje, o gol dele, quinta-feira. Gol de hoje. Então, é mais uma boa notícia. É o Bruno, que agora tem duas opções, né? Porque o Bruno para cá não ia bater com o Cebola. Então, o Bruno está batendo para lá com a opção com o Luiz Araújo. É o Arrascaeta recuperado. É o Gerson que está aproximando. Então, olha o tanto... Você voltou a colocar na pauta a bola do Flamengo. Sim. Não é como é que vai ser o desembarque, quem é que vai... Amanhã vai ter coletiva. Protesto, não sei o outro tinha que ser no Flamengo, tinha que ser no Flamengo. E ele não está assim... a gente tem que tentar a administração desses jogos com o Tite. Né? Os jogos... a abordagem do Tite, como ele vai lidar com o time nesta fatia de campeonato que ele tem para disputar, e hoje é a disputa de título, ele tem que tomar muito cuidado. É diferente de janeiro, de carioca, de início de competições internacionais. Nesse momento, o que ele está tentando é encontrar um time e vai com esse time. Talvez a gente veja o Bruno Henrique agora, se tiver condições físicas, nos próximos jogos também. Mas a parte física hoje pesou um Pode pouco. pesar. Dois jogos seguidos, alta intensidade, importantíssimo, claro, em relação à pontuação. Mas você hoje não tem basicamente os mesmos jogadores. O departamento médico do Flamengo hoje não tem praticamente ninguém. Se é que tem alguém, então assim... Sim, mas também tem isso. Mas ciclo virtuoso. O que ele tirou nessa fatia pequenininha é o entra e sai. Entra e sai. E aí, não sei. Quem joga, não sei. Quem é titular, não sei. E eu acho que o treinador tem ele tem o domínio sobre o grupo, qualquer treinador, e se a ideia dele for sempre mexer na equipe e ele tiver consciência e certeza de que a equipe mantém rendimento, isso a gente vê dentro de campo, ele pode jogar modificando, não é absurdo. Também não está errado aquele que prefere manter um time, porque a gente, no Flamengo até ele tem jogadores para modificar bastante. Outros não têm, então esse o entra e sai em outras equipes não serve para nada. Mas o que ele procurou é dar consistência, tentar chegar a uma escalação, o que pode mudar é questão física e cartões, mas tem que ser tudo muito rápido, ligeiro, para a abordagem de 9 partidas para um campeonato que se ofereceu ao Flamengo. Mas o Flamengo é favorito? O Palmeiras ainda tem a vantagem, mas o Flamengo estava atrás e agora ele está competindo. Restam 3 jogos, se o Palmeiras ganhar os 3, o Palmeiras é campeão. Você sabe, no começo do programa, a gente estava colocando o bolo, todo mundo, né? O Botafogo, Atlético Mineiro e tal. A gente passou aqui pelo Atlético Mineiro e eu queria falar um pouquinho mais do Galo, porque o Pedro falou assim, olha, eu confio mais, pelo momento, eu confio mais no Galo, mesmo com uma pontuação menor que o Botafogo, do que no Botafogo. E o Galo tem um segundo turno impressionante, vamos dar uma olhada. Tá aí, galera, que campeonato espetacular, cara. Tô vendo aqui agora a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, cara, ele tem 58 gols marcados, 32 sofridos, um saldo de 26. Já o Flamengo tem 54 gols marcados, uma diferença de 4, né? 37 gols sofridos, um saldo de 17. A diferença é que o Flamengo, ele sofria, né? Com o Tite agora, 6 vitórias, nenhum gol tomado, galera. Dos 9 jogos do Tite, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos jogos que o Flamengo venceu com o Tite, nenhum gol tomado, nenhum gol sofrido, né? Já o Palmeiras tem 58 de gols pró.
uma diferença de 4 gols, uma diferença pequena, só que o Flamengo sofreu 37 gols e o Palmeiras sofreu 32 gols, por isso essa diferença, né? Aproveitamento dos dois times, 60% de aproveitamento. O próximo adversário do Palmeiras é o América Mineiro e o próximo adversário do Flamengo é o Galo, galera. Cara, quarta-feira, 19h30, Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem 60 pontos, marcou 46 gols, tem 27 gols sofridos, uma defesa boa, melhor defesa até do que a do Palmeiras, né? Tem um saldo de 19 gols o Atlético Mineiro, tá? 2 gols a mais que o Flamengo aí de saldo. Muito bem, tá em aberto, dá para acreditar no título. Cara, o Flamengo tava muito longe, cara. Era uma distância que ninguém mais pensava em título. Quando a gente aqui sussurrava, pensava, imaginava em título, e a gente comentava aqui no canal, era xingado, né? Você é louco, lunático, esquece o título, o Flamengo já era. E o futebol é tão emocionante, é tão louco, né, cara? Que o mundo dá tantas voltas que a coisa tá acontecendo de novo. Aconteceu em 2009, aconteceu em 2020 e tá acontecendo agora em 2023 a mesma coisa. O Flamengo tá indo buscar a diferença. Só que para isso precisa vencer o próximo jogo, que é muito difícil. É o jogo mais difícil que falta para o Flamengo agora nessa reta final, né? Já o Palmeiras tem galera, tem o América Mineiro. Palmeiras tem o América Mineiro, depois o Palmeiras tem o Fluminense vai entregar a rapadura, tenho certeza. E na última rodada o Palmeiras tem o Cruzeiro fora de casa, né? Já o Flamengo tem o Atlético Mineiro, tem o Cuiabá em casa, os 2 jogos. E na última rodada tem o time do São Paulo, do Dorival Júnior. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!